Antes de começar, se inscreva em nosso canal. Era uma noite chuvosa, daquelas em que parece que o céu está chorando. Ricardo, um homem cheio de riqueza, mas com vazio que o dinheiro não preenchia, estava voltando para casa quando viu algo que o fez parar. Na calçada, uma mãe segurava 2 bebês apertados contra si, tentando protegê-los da chuva com um pano rasgado. Ele sentiu algo estranho no peito, uma mistura de compaixão e urgência. Ricardo não conseguiu seguir em frente. A cena daquela mulher encharcada, os olhos dela pedindo ajuda sem dizer nada, mexeu com ele de um jeito que nunca havia sentido antes. Decidiu agir. Parou o carro, saiu sem guarda-chuva e, com poucas palavras, ofereceu ajuda. Mal sabia ele que aquele momento seria o início de uma mudança profunda em sua vida. Ricardo hesitou por um instante. Ajudar aquela mãe e seus filhos significava sair de sua zona de conforto, abrir as portas de seu mundo perfeito e controlado. Ele questionou por que deveria se envolver, mas algo dentro dele dizia que não poderia simplesmente virar as costas. A chuva não cessava, e as crianças pareciam ainda mais frágeis sob o peso da noite fria. Respirando fundo, Ricardo tomou a decisão. Com um gesto firme, convidou a mulher a entrar no carro, garantindo que ela e os bebês estariam seguros. Ele sabia que estava fazendo algo incomum, mas naquele momento, percebeu que sua mansão não podia ser apenas um símbolo de riqueza, precisava ser um abrigo. Aquele simples ato foi o primeiro passo para algo muito maior do que ele imaginava. Ao chegar em sua enorme mansão, Ricardo sentiu um leve desconforto. Não estava acostumado a ter estranhos em seu espaço, mas sabia que era a coisa certa a fazer. Ele mostrou um quarto aconchegante para Joaquina e seus bebês, com camas macias e cobertores quentinhos. "Vocês precisam descansar", disse ele, enquanto notava o alívio nos olhos da mulher. Joaquina, ainda tremendo de frio e emoção, agradeceu com um sorriso tímido. Seus filhos finalmente estavam seguros, adormecendo nos braços da mãe. Para Ricardo, ver aquela cena trouxe uma sensação inesperada de paz. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que sua casa não estava vazia. Enquanto Joaquina e os bebês se acomodavam, Ricardo percebeu que algo nela o intrigava. Era como se aquela mulher tivesse uma história pesada escondida por trás do olhar cansado. Ela era educada, mas evitava qualquer conversa que pudesse revelar muito sobre si mesma. Sua cautela era evidente, o que só aumentava a curiosidade de Ricardo. Ele começou a observá-la mais de perto, tentando entender quem era aquela mulher e por que ela parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Ricardo não era do tipo que se envolvia nos problemas dos outros, mas, dessa vez, não conseguia ignorar. Sentia que havia muito mais por trás da fachada discreta de Joaquina. Com o passar dos dias, Joaquina começou a compartilhar pequenos pedaços de sua história com Ricardo. Ela revelou que vinha de uma família muito rica, dona de uma grande empresa de medicamentos. Mas tudo desmoronou quando seu tio traiu a confiança de todos, roubando dinheiro da empresa e deixando-a falida. Aquilo destruiu não só os negócios, mas também as vidas de todos os familiares que dependiam dela. Ricardo ficou surpreso ao ouvir aquilo. Embora Joaquina evitasse entrar em muitos detalhes, ele sentiu a dor por trás de suas palavras. A traição de alguém próximo era algo difícil de superar, e o brilho de tristeza em seus olhos confirmava isso. Ricardo começou a ver Joaquina não apenas como uma mulher forte, mas também como alguém profundamente marcada por injustiças. Além de enfrentar o desastre financeiro causado por seu tio, Joaquina carregava outro peso ainda mais pessoal. Quando perdeu tudo o que tinha, seu marido, em vez de apoiá-la, abandonou a família. Ele a deixou sozinha com 2 filhos pequenos, sem recursos e sem perspectiva. Para ela, parecia que o mundo desabava, mas desistir nunca foi uma opção. Ricardo ouviu essa parte da história com atenção, e algo dentro dele mudou. Ele não conseguia imaginar como Joaquina conseguiu manter-se de pé diante de tantas perdas. A determinação dela para cuidar dos filhos, mesmo quando todos ao seu redor a decepcionaram, despertou uma admiração crescente nele. Agora, ele sentia que precisava fazer mais do que apenas oferecer abrigo. Com o passar do tempo, Ricardo começou a notar pequenos detalhes que mostravam a força de Joaquina. Apesar de tudo que enfrentou, ela era dedicada aos filhos de uma maneira inspiradora. Cada gesto dela era cheio de amor, mesmo quando parecia exausta. Seu sorriso para as crianças, suas palavras de incentivo, tudo mostrava uma resiliência que Ricardo nunca tinha visto antes. Ele passou a observá-la com mais atenção, não apenas como uma mulher em dificuldades, mas como alguém extraordinária. Joaquina não reclamava, não se fazia de vítima.
Sua capacidade de seguir em frente, mesmo com tantas cicatrizes, fazia Ricardo repensar o que realmente era importante na vida. Aquilo que começou como um simples ato de compaixão agora parecia uma lição de humanidade para ele. Aos poucos, Ricardo e Joaquina começaram a conversar mais. No início, as trocas eram curtas e superficiais, mas, com o tempo, eles passaram a se abrir. Ricardo falava sobre a solidão que sentia mesmo com todo o luxo ao seu redor, enquanto Joaquina compartilhava pequenos pedaços de suas dificuldades. Aquela troca os aproximava, criando um vínculo inesperado. Não eram apenas as palavras que uniam os dois, mas o entendimento mútuo das dores que carregavam. Ricardo percebeu que, apesar de suas diferenças, ambos tinham cicatrizes que moldaram suas vidas. E, de alguma forma, ao dividir esses fardos, eles pareciam um pouco mais leves. Era como se, pela primeira vez, ambos sentissem que não estavam sozinhos. Um dia, Joaquina revelou algo que surpreendeu Ricardo. Ela contou que sua família havia enfrentado dificuldades por conta de negócios antiéticos que acabaram destruindo o sustento de todos. Foi um golpe profundo que desestruturou não apenas suas finanças, mas também suas relações familiares. Ricardo ficou em silêncio por um momento, pois aquilo o atingiu de um jeito inesperado. Ele então compartilhou algo pessoal. Também tinha enfrentado a traição dentro de sua própria família. Seu irmão, em um passado não tão distante, tentou enganar a todos e quase destruiu tudo pelo que sua família havia trabalhado. A semelhança entre suas histórias criou uma conexão ainda maior. Era como se, de alguma forma, suas dores estivessem entrelaçadas. Ricardo sentiu uma necessidade crescente de ajudar Joaquina, não só por compaixão, mas porque sua história ressoava com a dele. Ele sabia o quanto ela estava lutando para reconstruir sua vida, então decidiu ir além. Ele a contratou para trabalhar em sua mansão. Além disso, ofereceu que ela morasse ali com seus filhos. Para ele, era a maneira de proporcionar a segurança e estabilidade que Joaquina tanto precisava. Joaquina ficou surpresa com a oferta, não sabia como reagir. Ela nunca imaginou que um estranho, especialmente alguém tão rico como Ricardo, faria algo tão generoso por ela. Mas ao olhar para seus filhos, que precisavam de uma vida melhor, ela aceitou a proposta, ainda sem acreditar muito no que estava acontecendo. Aquela mansão não era só um abrigo físico, mas um novo começo para sua família. Ao começar a trabalhar na mansão de Ricardo, Joaquina se sentia grata por tudo o que ele havia feito por ela e seus filhos. Mas por dentro, algo ainda a consumia. Ela sabia que precisava fazer justiça pelo que sua família havia perdido. Seu tio, responsável por destruir tudo, ainda estava solta, e ela não conseguia descansar enquanto não o enfrentasse. Foi então que, com um tom firme, pediu a Ricardo ajuda para encontrá-lo. Ricardo, que entendia bem o que significava querer buscar justiça, imediatamente se ofereceu para ajudar. Ele sabia o quanto isso significava para ela. A ideia de encontrar o tio e fazer ele pagar pelas suas ações dava a Joaquina uma sensação de propósito, algo que ela não sentia há muito tempo. Era uma chance de fechar um capítulo doloroso de sua vida e começar um novo. Ricardo compreendia a dor de Joaquina mais do que ela imaginava. Ele também já havia vivido a sensação de ser traído por alguém da família e sabia o peso de carregar aquela mágoa. Então, sem hesitar, começou a investigar, vasculhando pistas e procurando qualquer informação que pudesse levar até o tio de Joaquina. Ele sabia que, para ela, não se tratava apenas de justiça, mas de recuperar o que foi tirado dela. Joaquina sentia um misto de gratidão e apreensão. Estava aliviada por ter alguém ao seu lado que realmente entendia sua dor, alguém que não a julgaria por querer vingança, mas que, ao contrário, oferecia apoio. Ela confiava em Ricardo, e juntos, acreditava ela, poderiam encontrar o tio e fazer justiça. Era um passo importante, e ela sabia que não estava mais sozinha nessa jornada. À medida que Ricardo e Joaquina investigavam mais sobre o passado da família dela, começaram a descobrir coisas que ela nunca imaginara. Seu tio não era apenas um homem desonesto. Ele estava envolvido em negócios ainda mais sombrios, coisas que ultrapassavam os limites da traição que ela conhecia. Alguns segredos eram tão horríveis que Joaquina ficou em choque, sem saber o que pensar. Essas revelações a fizeram sentir um misto de raiva e tristeza. Ela se perguntava como poderia ter sido tão cega, confiando em uma pessoa que tinha um lado tão obscuro. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que essas descobertas eram fundamentais para entender o que realmente havia acontecido com sua família. Ao olhar para Ricardo, que a observava com compreensão, ela sentiu que ele estava ao seu lado mais do que nunca. Meses se passaram até que finalmente, depois de muita busca, Ricardo e Joaquina encontraram o paradeiro do tio dela.
Para a surpresa deles, o tio, Senhor Sabino, já estava preso por outros crimes. Essa notícia chegou a Joaquina como um alívio misturado com incredulidade. O homem que ela tanto procurava, aquele que destruiu sua vida, estava agora pagando por suas ações, mas não da maneira que ela imaginara. Joaquina ficou em silêncio por alguns momentos, absorvendo a informação. Parte dela se sentiu aliviada, mas outra parte ainda queria vê-lo cara a cara, para sentir que realmente houve justiça. Ela sabia que isso fechava um capítulo importante, mas a sensação de vingança não era o que mais importava agora. O que mais importava era que, de alguma forma, ela poderia seguir em frente com sua vida e com a esperança renovada de que sua história ainda tinha um futuro. Com a prisão de seu tio, Joaquina finalmente encontrou a paz que tanto buscava. As cicatrizes do passado começaram a parecer mais suportáveis, e ela sentiu que a tempestade que havia passado em sua vida finalmente estava dando lugar a dias mais tranquilos. Agora, com os filhos a salvo e o peso da injustiça retirado de seus ombros, ela podia olhar para o futuro com mais esperança. Ricardo, que a acompanhou em cada passo dessa jornada, também percebeu a mudança nela. Ele viu o alívio em seus olhos e o sorriso genuíno que ela finalmente conseguiu dar. Joaquina havia se tornado mais forte, mas também mais leve. Agora, ela estava pronta para recomeçar, e essa nova fase da vida seria dedicada ao que realmente importava: sua família e sua própria felicidade. Com o tempo, Joaquina começou a mostrar uma determinação ainda mais forte para reconstruir sua vida. Não era mais apenas sobre recuperar o que havia perdido, mas sobre conquistar algo novo, algo que fosse só dela. Ela trabalhava incansavelmente para garantir que seus filhos tivessem tudo o que precisavam, mas também se dedicava a construir uma vida para ela mesma. Ricardo, que observava tudo de perto, sentia-se inspirado. Ele não esperava que Joaquina, depois de tudo que passou, fosse tão resiliente. Sua força e coragem despertaram algo nele. Ele começou a acreditar que, ao lado de Joaquina, ele também poderia ser uma pessoa melhor, alguém que realmente valorizasse o que tinha. Juntos, eles estavam criando algo mais valioso do que qualquer riqueza material, uma nova chance para ambos. Com o tempo, a relação entre Ricardo e Joaquina foi se tornando cada vez mais profunda. Eles se tornaram mais do que apenas aliados ou amigos. Começaram a entender um ao outro de maneiras que poucas pessoas seriam capazes de fazer. Cada conversa, cada momento compartilhado, fortalecia o vínculo entre eles, criando uma parceria que era tanto emocional quanto prática. Ricardo se dava conta de como sua vida estava mudando. Ele já não se via mais como um homem solitário em uma mansão vazia. Agora, sentia que sua casa realmente tinha vida, que os risos das crianças e a presença de Joaquina preenchiam cada canto. Ele admirava sua força, mas também começava a perceber que ela, de alguma forma, era a chave para algo que ele nunca tinha conhecido: a verdadeira felicidade. Com o tempo, o relacionamento entre Ricardo e Joaquina se tornou ainda mais íntimo. O apoio que eles trocavam, o carinho que compartilhavam, transformaram algo simples em um amor genuíno. Ricardo, que inicialmente havia apenas estendido a mão em um momento de necessidade, agora se via apaixonado por aquela mulher que, com sua força e gentileza, havia tocado seu coração de uma maneira única. Em um momento de vulnerabilidade, Ricardo, sem hesitar, expressou seus sentimentos por Joaquina. Ele a pediu em namoro, dizendo que ela era a pessoa que ele sempre procurou, mesmo que nunca tivesse percebido antes. Joaquina, tocada pelas palavras de Ricardo, sorriu com um misto de surpresa e felicidade. Ela também havia desenvolvido um amor profundo por ele, alguém que a havia ajudado não apenas em momentos difíceis, mas que, agora, queria construir um futuro juntos. Com o namoro entre Ricardo e Joaquina, a vida deles começou a se reorganizar de uma forma que eles nunca haviam imaginado. Joaquina, agora em um lugar de segurança e amor, dedicou-se mais aos filhos e ao relacionamento com Ricardo. O trabalho na mansão ficou em segundo plano, pois ela já não precisava mais se preocupar com a sobrevivência. O foco estava na família que ela estava formando ao lado de Ricardo. Para Ricardo, ver Joaquina tão envolvida em sua nova vida trouxe uma sensação de satisfação. Ele via nela não só a mulher que ele amava, mas também uma mãe dedicada e uma parceira que, com sua calma e sabedoria, o ajudava a ver o mundo de uma maneira diferente. A vida deles estava se tornando um equilíbrio de amor, apoio e novas prioridades. O passado agora ficava para trás, e o futuro brilhava diante deles. Após um ano de namoro, uma surpresa inesperada chegou à vida de Joaquina. Seu ex-marido, João, apareceu na mansão de Ricardo, com a desculpa de querer ver os filhos. Joaquina, que já havia superado tanto e reconstruído sua vida ao lado de Ricardo, ficou surpresa e, de certa forma, desconfortável com a visita.
João, ao saber que ela morava em uma mansão, achou que tinha o direito de retomar a relação com ela. Ele se aproximou, dizendo que queria voltar a ser parte da vida dela e da família. Joaquina, que havia vivido anos de sofrimento ao lado dele, não hesitou. Com firmeza, ela lhe disse para nunca mais procurar por ela, deixando claro que sua vida com ele havia terminado de vez. A decisão de Joaquina não foi apenas um ato de coragem, mas também de amor próprio. Ela sabia que sua verdadeira felicidade estava ao lado de Ricardo, e não podia voltar ao passado. Depois do encontro com seu ex-marido, Joaquina sentiu que um grande peso finalmente tinha sido retirado de seus ombros. Ela havia fechado um ciclo importante de sua vida, aquele que aprendia um passado cheio de sofrimento e traições. Ao olhar para Ricardo e para seus filhos, ela percebeu que estava exatamente onde deveria estar, em um lugar de amor, respeito e confiança. Ricardo, por sua vez, ficou ao lado de Joaquina em cada momento. Ele sabia o quanto esse confronto com seu ex-marido foi difícil para ela, e a apoiou sem hesitar. Com isso, o vínculo entre eles se fortaleceu ainda mais. Agora, mais do que nunca, ambos estavam certos de que o futuro seria construído a partir da base sólida de sua relação, onde a felicidade e o carinho eram os pilares que sustentavam tudo. Com o tempo, a vida de Joaquina e Ricardo se transformou em um conto de amor, paz e prosperidade. Juntos, com os filhos de Joaquina, formaram uma família unida, onde todos se apoiavam e se amavam. Ricardo, que antes vivia em um mundo de luxo vazio, agora se dedicava a dar a melhor vida possível para todos, proporcionando não apenas bens materiais, mas também momentos de felicidade genuína. Joaquina, por sua vez, encontrou a paz que tanto buscava. Ela não só reconstruiu sua vida, mas também encontrou o amor e a segurança ao lado de Ricardo. Juntos, cuidavam dos filhos, dando-lhes um lar cheio de amor e estabilidade. A mansão, antes um símbolo de solidão para Ricardo, agora era o lar vibrante de uma família feliz, onde todos podiam crescer e prosperar, livres das sombras do passado. Com o tempo, Ricardo percebeu que sua vida antes de conhecer Joaquina havia sido vazia, apesar de toda a riqueza. Ele sempre teve o que queria, mas nunca experimentou a verdadeira felicidade. A mansão, com seus vastos jardins e salas luxuosas, era só um reflexo de sua solidão. Mas quando Joaquina e seus filhos chegaram, tudo mudou. A casa ganhou vida e calor, e Ricardo entendeu que o que realmente importa não são os bens materiais, mas os laços que formamos com as pessoas que amamos. Joaquina, por sua vez, não era mais a mulher desesperada que encontrou Ricardo na chuva. Ela era forte, resiliente, e sabia o que queria para sua vida. Cada dia que passava ao lado de Ricardo e seus filhos era uma oportunidade para reconstruir sua história, mas agora com mais confiança e autoestima. Ela não tinha mais medo de enfrentar o futuro, pois sabia que estava no controle de seu próprio destino. A ajuda que recebeu de Ricardo não foi apenas material, mas emocional, e isso fez toda a diferença em sua jornada. Aos poucos, a relação entre Ricardo e Joaquina se tornou uma parceria verdadeira. Ambos haviam passado por perdas e desilusões, mas agora, juntos, estavam criando algo novo. Eles sabiam que o que tinham era raro, e que, apesar dos desafios que ainda poderiam surgir, estavam preparados para enfrentá-los de mãos dadas. A amizade e o respeito mútuo eram as fundações do relacionamento deles, e isso fazia com que se sentissem cada vez mais conectados. A relação de Ricardo com os filhos de Joaquina também evoluiu de maneira linda. No começo, ele os via como crianças distantes, mas com o tempo, se tornou uma figura importante na vida deles. Ele se dedicava a ser um bom exemplo e a mostrar o quanto se importava. O carinho que ele recebia em troca, com os risos e os abraços das crianças, transformava seus dias. Ele sabia que, ao lado de Joaquina, não estava apenas construindo uma história de amor, mas também sendo uma presença fundamental na vida de seus filhos. Joaquina, por mais que se sentisse grata por tudo que havia conquistado, não se esquecia de suas raízes. Ela sabia que o sucesso não era apenas uma questão de dinheiro ou bens materiais, mas de como ela se sentia consigo mesma. Ela sempre falava para seus filhos que a verdadeira riqueza estava nas coisas simples da vida, no amor, no respeito e na gratidão. E, ao lado de Ricardo, ela encontrou uma forma de ensinar isso a eles, criando uma nova geração de crianças que entendiam o valor de cada momento. Ricardo também começou a refletir sobre o que realmente significava sucesso. Ele percebeu que, ao lado de Joaquina, encontrou a verdadeira realização. Antes, sua vida era governada pela busca constante de mais poder e mais riquezas. Agora, ele entendeu que o sucesso não estava em acumular coisas, mas em ser uma pessoa de caráter, em apoiar quem você ama e em fazer a diferença na vida dos outros.
Ao lado de Joaquina, ele sentia que finalmente estava alcançando algo significativo. Embora a vida estivesse melhorando para Joaquina, ela ainda sentia uma saudade do que perdeu. As lembranças de sua antiga vida, antes da traição de seu tio e do abandono de seu marido, ainda a assombravam de vez em quando. No entanto, ela se permitia olhar para o futuro com um sorriso no rosto. Ricardo sempre estava ali para lembrá-la de que o passado não definia quem ela era. Ele a ajudou a ver que ela tinha se reinventado e que, agora, ela era muito mais forte e mais capaz do que jamais imaginou. Aos domingos, a casa de Ricardo se tornava um verdadeiro lar, com todos reunidos ao redor da mesa para um almoço cheio de risadas e histórias. Joaquina adorava esses momentos, pois era ali que ela sentia a verdadeira essência de sua nova vida. Não se tratava da comida ou da grande casa, mas da sensação de pertencimento, de estar rodeada por pessoas que a amavam. Ela sabia que, com Ricardo e os filhos ao seu lado, ela havia encontrado o lugar onde realmente deveria estar. Ricardo também começou a perceber que seu relacionamento com Joaquina o estava transformando de maneiras que ele não imaginava. Ele havia vivido grande parte de sua vida achando que o trabalho e a ambição eram tudo o que importava. Mas agora, ao lado dela, ele começava a entender que o amor, o companheirismo e a família eram o que realmente davam sentido à vida. Essa transformação foi profunda e, em muitos momentos, ele se pegava refletindo sobre como sua vida havia mudado para melhor desde que Joaquina entrou nela. A felicidade de Joaquina não era mais sobre compensar suas perdas, mas sobre aproveitar o que ela tinha. Ela aprendeu a valorizar cada pequena conquista, cada sorriso dos filhos e cada gesto de carinho de Ricardo. Ela sabia que a verdadeira força estava em se levantar após as quedas, mas também em reconhecer quando a vida lhe oferecia momentos de paz e felicidade. E com Ricardo ao seu lado, ela finalmente sentia que sua jornada, apesar das adversidades, havia levado a um destino de verdadeira realização. Se gostou da história, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Todos os dias tem novas histórias. Até a próxima!